vai, vai se acomodando. A gente quer estar honrando também o pessoal que é pontual, que chega no horário. E com certeza, assim, a gente poder aproveitar o máximo possível o nosso tempo juntos. Eu queria, assim, Deixa eu quantos só aqui? cortando você só um tiquinho. Eu acho que deu problema na minha câmera. Peraí, só um tiquinho. Eu acho que. Eu não sei o que Você deu aqui no está me meu Zoom. enxergando ou não, Peraí. Débora? Ah, Está me enxergando? é porque apareceu uma outra página aqui no Live Meeting. Peraí, só um tiquinho. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Agora eu tô te enxergando. Opa, aí sim, hein? Quantos dedos, então? Quantos dedos? Tem dois. Ai, Tá ai. bom, tá bom. Eu queria. Tudo bom, Raquel? Boa noite. Pastor Boa Ronaldo, boa noite, noite. boa Bem-vindos, Boa noite, bem-vindos, noite. bem-vindos. boa noite. Bem-vindos. Eu queria. Me ajuda. Quem aqui está participando pela primeira vez da mentoria? Eu. Débora, A Sueli, né? O Débora, Evandro. Suelen, o Evandro. Ok. O Ebert não entrou, mas nós temos uma turma nova fazendo parte, mas que ainda não entraram. Eu queria bem rapidinho dar uma oportunidade, tanto para a Sueli, para o Evandro, para a Débora, só se apresentarem, né? Falarem o nome de vocês, onde vocês moram, se vocês já estão empreendendo, pretendem empreender, e se pretendem no quê, né? Só para o grupo conhecer vocês um pouquinho, dar uma chance de vocês se introduzirem para todos nós. Então, Tá? vamos lá. Boa noite a todos. O meu nome é Evandro, então, sou natural de Caxias do Sul. Hoje trabalho numa empresa de logística, mas a gente já tentou empreender. A gente tinha um e-commerce no passado, Ok? aí acabou não dando muito certo. Eu voltei para o mercado de trabalho, mas ainda com isso em mente de querer empreender. Como aprendi muita coisa sobre marketing e marketing digital, né? Eu penso Legal. em ajudar os pequenos empresários, né? Na verdade, já Uhum, tive a oportunidade de ajudar alguns uhum, e só que eu não consegui viver disso ainda, entendeu? uhum. Aí quero ir por esse caminho. Bacana. Então, meu nome é Suelen, sou de Caxias do Sul, sou graduada em contabilidade, agora voltei dos estudos de novo, estou fazendo MBA em controladoria. Trabalhei bastante tempo em escritórios contábeis, a última empresa que eu estava era uma empresa de São Paulo, e daí Uhum, agora, recentemente, apareceu a oportunidade, Deus já estava me tratando, fazia tempo que eu queria empreender, queria ir para a área de uhum, consultoria, porque da parte de contabilidade eu gosto muito da parte de finanças, né? Voltada mais uhum, para finanças do que para a parte de tributos. Então, eu sempre tive uma vontade de empreender. Até, inclusive, pastor, aquele coach financeiro que a gente fez lá sim. na época que eu fiz, anotei lá de contabilidade e agora veio aparecer essa oportunidade. Porque eu entendo que foi algo de Deus, porque a forma como eu estava querendo escapar de novo da contabilidade, eu estava pedindo um direcionamento para Deus, o que seria, e Deus acabou, através de uma conhecida também cristã, me apresentou uma pessoa que agora é minha sócia, e a gente está iniciando nesse projeto, né, na área contábil, mas de Bacana. forma estratégica. Até Uhum, quando a gente estava pensando no nome, a gente pensou da forma como a gente se conheceu, foi meio que por Deus, né? A forma porque ela estava orando pedindo um direcionamento e eu também estava orando e pedindo um direcionamento. E no mesmo uhum. dia que ela pediu o direcionamento, uma conhecida nossa acabou nos vinculando. Então, daí o nome da empresa que a gente decidiu optar. Daí eu pedi oração para Deus qual que seria o nome da empresa, né? Eu só Uhum. acordei de madrugada, três. Número três. O que que seria o três?
não conseguia entender. Daí na minha cabeça, logo em seguida, veio Trindade. Trindade, comecei a tentar procurar na Bíblia o que teria mais de alguma coisa de três, né? E ela também veio de encontro com isso. E eu comecei a procurar e pedir a resposta por o que seria três. Daí, três que sou eu e ela, e Deus está no meio do nosso negócio. Ele está Amém. no centro Uau, de. que Então, lindo. três, nós duas fomos unidas também por três pessoas, porque eu e ela e uma pessoa intermediária que Uhum. nos uniu. E a gente quer que Deus sempre esteja ali no meio e para realmente ajudar os empresários na área assim contábil e estratégica, porque o que que eu vejo dos anos que eu tive de experiência na contabilidade e no último empresa que eu estava, a gente precisou trocar vários escritórios que nos atendia nessa empresa. E eles focavam muito para o tributo e a gente sentia a Uhum. falta da parte gerencial. E é isso Legal. que me motiva para querer ajudar o próximo. Muito bom. Show de bola, Sueli. Muito obrigado, Aí viu, o nome Sueli? da empresa ficou D3 Contabilidade, que é D Ok. de Deus e 3. De Trindade, tá aí. Isso. Muito bom. Muito bacana. Débora, Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Débora, né? Sou aqui, na verdade, eu sou natural de Goiás, mas atualmente eu moro em Brasília. Eu estava ouvindo a. Qual que é seu nome? Perdão, é Suelen, né? Suelen. Isso. Ouvindo a Suelen falando da D3, Isso. eu tenho uma A3. Eu tenho uma empresa de vistorias em Goiânia e atuo no segmento de vistoria aqui em Brasília e tenho um centro automotivo em Valparaíso. Atualmente, eu tenho como objetivo vender a operação de Goiânia e de Valparaíso, enxugar um pouco aí, um pouco do trabalho. E eu entrei na mentoria com o intuito de realmente entender melhor qual que é o propósito, o projeto de Deus na minha vida, porque não é fácil andar só. E desde que eu administro empresa, eu ando muito só. Aprendi uhum, na marra, na tora, sou formada em administração. E quando eu comecei a exercer a parte de gestão, eu tinha 24 anos. Então, eu estava terminando a. Eu terminei a faculdade, já entrei na parte de gestão. Eu não sei quem que foi mais doido, se foi o dono da empresa que me contratou, se foi eu que aceitei o cargo. Mas deu certo. Hoje, inclusive, hoje ele se tornou meu sócio. que legal. Mas, então, assim, todo esse percurso que eu vim, essa caminhada que eu vim, assim, numa caminhada de realmente os erros e acertos foram muito solitários, né? Então, assim, Uhum, hoje eu tenho como objetivo aí aprender com vocês aí e buscar a sabedoria, principalmente de Deus aí, para poder traçar os próximos passos para o próximo futuro que está chegando por aí. amém. Que precioso, Débora. Obrigado, viu, por ter compartilhado. Um prazer ter vocês. Mais uma vez, bem-vindos, né? Essa aqui é oficialmente a nossa quinta sessão, né, da mentoria, que começou esse ano, é um processo novo para todos nós. E, assim, a mentoria, ela está ganhando forma a cada sessão. A gente vai meio que, né, percebendo um pouco da dinâmica, das interações, e o que a gente gostaria mais é de provocar um pouquinho essas conversas, né? A gente estava até conversando com, né, eu estava conversando com o Thomas essa semana sobre começar a preparar uma parte da nossa mentoria para separar em pequenos grupos, né? Até porque a tendência da própria mentoria é que aumente o número de pessoas, na medida que outras pessoas vão se juntando a nós.
Mas essa troca entre nós, né? Isso que você comentou, Débora, essa questão da solidão, né? Da vida empresarial que é muito só, e a gente poder realmente ouvir o depoimento um do outro, a experiência um do outro, poder ter essa troca, né? Ela é muito rica. E mais importante, né, é receber da vida de Deus que cada um de nós carrega, né? Então, eu preciso do Jesus que está em você, você precisa do Jesus que está em mim, né? E nisso nós somos mutuamente edificados, encorajados e abençoados, né? Para continuarmos nossa jornada e entendendo que nós empreendemos com propósito, né? Há um propósito no que fazemos, né? O que nós fazemos é importante para o Senhor, o que nós fazemos faz parte desse mover sobrenatural de Deus na Terra, chamado Reino de Deus, né? Amém. Nós fazemos parte do Reino de Deus, estamos aqui em contribuição, né, daquilo que Deus está fazendo, né? Fazemos em parceria com o Espírito Santo. Então, nosso business é transformar o mundo, né? É mudar o mundo, e certamente fazemos isso a partir da unção e da graça que vem de Deus, né, sobre as nossas vidas. Então, cada sessão a gente compartilha alguma chave, alguma coisa importante. Nós estamos estudando um processo que nós chamamos das 7 respostas, né? Que, na verdade, essas 7 respostas é muito do testemunho do Thomas e da jornada de fé dele em relação à transição do ministério para a vida empresarial e perguntas que ele foi fazendo para Deus ao longo dessa trajetória de fé dele, que resultou nesse estudo que a gente chama das 7 respostas, né? E nós estamos falando, então, da quinta resposta especificamente. Então, eu quero já começar a me preparar para a gente entrar aqui no tema de hoje. Eu queria pedir para o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo está aí, né, pastor Ronaldo? Será que está ou não está? Sim, senhor. Estou brigando com o celular. Me perdoa. Pastor Ronaldo, você abre para a gente em oração? Amém. Bem, Amém. Ô, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa reunião. Obrigado por aprendermos com o Senhor. Obrigado por nos colocar, Pai, diante, Pai, do Arnaldo, da Melissa, diante do Bispo Thomas. Pai amado, Pai querido, obrigado por esse projeto, Pai. Obrigado pelo quem, obrigado por nos unir nesse projeto. Nós queremos aprender do Senhor, Pai. O Senhor já nos deu talentos, o Senhor já nos deu capacitação, Senhor, que nós possamos aprender, Pai, a conhecer a Tua vontade. Que o Senhor nos dê, Pai, através dessa consciência que nós somos Seus filhos, Pai, que nós possamos ter autoridade, porque poder o Senhor já nos deu quando nós aceitamos Jesus, Senhor. Nós possamos conhecer mais o Teu poder, da Tua graça, através da vida empreendedora, Senhor. Nos nossos empreendimentos, nós possamos espelhar a Tua vontade, espelhar as atitudes do Senhor, nós possamos alcançar pessoas, Pai, que o Senhor escolheu para serem alcançadas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu e nós estamos aqui nesse grupo para aprender mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e consagramos a Ti, Pai, nosso corpo, alma e espírito ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. em nome Amém. de Jesus. Coisa boa. Queridos, a Melissa acho que deve ter pedido para vocês, né, hoje em especial, trazer uma folha de papel branco, né, e canetas coloridas ou lápis coloridos, o que for mais fácil. Vai ter uma atividade no final, por isso que, né, se você ainda não tem esse material separado, procura deixar ele separado, que no final eu gostaria de fazer uma atividade com vocês e eu vou precisar fazer isso. Eu te coloquei como host, e agora você precisa me devolver aqui a habilidade de compartilhar minha tela, para eu poder abrir os slides aqui, poder compartilhar com o grupo. Muito bom. Pessoal, todo mundo vendo a minha tela? Dá um sinalzinho que está tudo ok? Todo mundo consegue enxergar? Maravilha. Sim, Ok. Nosso tema de hoje
é discorrer um pouco sobre o assunto herança e legado, e justamente entender um pouquinho a diferença desses dois temas que são tão importantes e que falam muito sobre o propósito para o qual nós empreendemos, né? Muitos de nós começamos a empreender por vários motivos, né? Mas há uma pesquisa que fala que a maioria dos brasileiros começam a empreender por necessidade, né? Porque precisam tirar do seu empreendimento uma fonte de sustento, que de alguma forma precisam subsidiar, né, as suas necessidades, e nem pensam muito, na verdade, nesse assunto herança e legado, porque o grande propósito, o grande objetivo do empreender é subsistir. Mas à medida que os anos vão passando e o negócio vai amadurecendo e nós vamos amadurecendo, nós começamos a pensar nesse assunto. Para quem e para o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Quem é que vai continuar esse trabalho? O que é que eu vou deixar para trás? Pelo que é que eu vou ser lembrado dos outros, né? No sentido de como que as pessoas vão se lembrar de fato, ou qual a característica principal que eu carrego que vai ser refletida, né, na vida dos outros e que vai ser espelhada por outras pessoas depois que eu não estiver mais aqui. Então, a resposta que envolve um pouco desse tema é a quinta resposta que tomas em oração e nesse processo que nós começamos a passar através da Action, que Deus foi ministrando no coração dele e no nosso coração juntos, que diz mais ou menos assim: nós edificamos para deixar mais do que uma herança aos nossos filhos. Deixamos um legado para as próximas gerações. E falar de gerações é uma linguagem que nós encontramos nas Escrituras, porque Deus é um Deus de gerações. Quando Deus ele se apresenta nas Escrituras, ele fala que eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac e eu sou Deus de Jacó. E eu trabalho de geração em geração. Eu trabalho nos pais e eu trabalho nos filhos. E esse processo de transição geracional é a maneira como Deus desenvolveu, né, o seu plano na humanidade. Através de um homem chamado Abraão, Deus constituiu uma família, e dessa família Deus constituiu 12 tribos, e dessas 12 tribos Deus constituiu toda uma nação chamada nação de Israel. Foi assim que Deus desenvolveu, nesse processo de passar de pai para filho, um legado, né, transmitir um chamado, uma unção, uma graça, e podendo levar aquilo que ele estabeleceu de geração em geração. Então, qual é o papel número 1 de uma geração? É preparar a próxima. Qual é o papel de um líder? É formar novos líderes. É o processo da multiplicação. Tudo que nós temos recebido de Deus, há uma incumbência e uma responsabilidade de a gente multiplicar e permitir que isso se perpetue, né, para outras gerações e para outras pessoas. Mais do que isso, é compreender de que o teto de uma geração é o piso da próxima. Ou seja, aquilo que nós edificamos vai servir de plataforma para que a próxima geração possa construir. Então, o nosso trabalho certamente afetará a maneira como a próxima geração vai andar. Quando nós começamos a desenvolver a Action, nós tivemos uma conversa em algum momento, eu e o Thomas, justamente nesse sentido, para quem nós estamos edificando essa empresa. E é claro que a primeira resposta que vem no nosso coração é para Deus, né? Nós queremos que o nome dele seja glorificado. Nós entendemos que o nosso trabalho glorifica a Deus. Isso é muito importante. Mas, sobretudo, nós gostaríamos de entender de que a Action não afeta só as nossas vidas, mas afeta a nossa família, afeta nossos filhos, sejam filhos naturais, sejam filhos espirituais. Né? Que aquilo que nós estamos edificando vai tocar gerações. É alguma coisa que não vai terminar conosco. Isso, inclusive, nos dá um senso de propósito muito forte. Né? Chama a nossa atenção no sentido do desejo de poder fazer algo que vai afetar pessoas
anos para frente, né? Que não afeta só as nossas vidas e a nossa geração, mas gerações vindouras. Mas existe uma diferença entre essa palavra que nós usamos, herança, e a palavra que nós usamos, legado. Herança é bom, mas legado é excelente. E o que nós queremos dizer com isso? Por definição, herança é aquilo que você deixa para alguém. Então, quando você deixa um patrimônio, quando você deixa ativos e bens para uma próxima geração, nós chamamos isso de herança. Então, herança é alguma coisa que outros vão usufruir, coisas que você edificou, coisas que você trabalhou, vão poder ser usufruídas por outras pessoas que vêm depois de você. Isso é a sua herança para essas pessoas. Mas legado é diferente. Legado é aquilo que você deixa em alguém. É algo que você planta no coração de alguém. E legado requer que você seja intencional. Ninguém gera legado por acidente. O legado, um legado não acontece por acaso. Mas um legado é um processo em que aquilo que arde no meu coração, a paixão, a visão, os valores que são importantes para mim, são transmitidos intencionalmente para outras pessoas. E empresas e negócios são um canal de Deus para que nós possamos transmitir valores, para que nós possamos transmitir paixão e visão para outras gerações. Então, uma das formas de nós entendemos que o nosso negócio tem um propósito é entender que eu estou deixando um legado através daquilo que eu estou edificando, através do meu trabalho, através da minha empresa, através daquilo que eu faço. Então, herança, ela é boa, ela é desejável. Todos nós, se alguém aqui já recebeu herança, sabe que é muito bom poder receber algo de alguém, algo que outros edificaram, e você recebe o benefício daquilo. E também é muito bom ter a perspectiva de deixar herança. Se tem uma coisa que alegra o meu coração, é saber que se eu partir, eu vou deixar algo para os meus filhos. Isso alegra o meu coração, né? Porque eu sei que o meu trabalho não só trouxe satisfação e trouxe algum tipo de benefício, né, de usufruto para mim, mas também para os meus filhos, para aqueles, né, e para os filhos dos meus filhos, para aqueles que vão vir depois de mim. Mas herança fala de uma realidade exterior. Eu estou dando algo para os meus filhos que vai mudar a realidade deles, vai ajudar a realidade deles. Mas isso não significa que eu estou deixando algo no interior dos meus filhos, ou no coração deles. Falar do interior é falar de legado, não de herança. Herança fala do âmbito exterior. Legado fala do âmbito interior. Então, quando eu falo que eu estou deixando um legado para alguém, é porque eu estou deixando algo que está transformando uma pessoa, está transformando o coração de alguém. Nós não podemos dizer que nada é excelente se não está transformando uma pessoa. Em última análise, o que nós queremos fazer através da nossa vida, do nosso negócio, da nossa jornada de fé, do nosso ministério, é produzir transformação. Não tem nada mais prazeroso, não tem nada que traga mais sentido e significado para nós do que ver transformação de vidas, do que ver pessoas sendo transformadas. Isso produz satisfação, isso produz um senso de propósito em nós. E isso é a essência do legado. O legado é você deixar algo plantado no coração de alguém. Algo que produz transformação. Né? Algo que, de alguma maneira, permite essa pessoa ser uma pessoa melhor. Ou trazer uma causa para essa pessoa poder viver, uma missão para essa pessoa poder perseguir, uma paixão que foi compartilhada. Tudo isso compõe o que nós entendemos por legado. Então, herança muda o exterior, mas legado transforma o interior do coração. Há um texto que enfatiza o benefício da herança e nós olhamos para a herança de novo como algo positivo, algo bom. E Provérbios 13, 22 fala da seguinte forma: o homem de bem, não é o homem de mal, não é o homem ganancioso, não é nada disso. O homem de bem, o homem trabalhador,
o homem que edifica, e aqui o homem no sentido humano, não o homem no sentido gênero, né? Mas o homem de bem, ele deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. A herança aqui está falando de algo que vai afetar pelo menos 2 gerações, depois da minha. Então, não é qualquer herança, né? Porque uma herança que afeta os filhos já é boa. Mas uma herança que afeta os filhos dos filhos é muito boa. Porque é alguma coisa que vai afetar não só a minha descendência direta, mas a descendência da minha descendência. Vai chegar até os meus netos. Então, nós sabemos aqui que é uma herança generosa. É uma herança farta, né? É uma herança que realmente está afetando, né, a minha posteridade. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, fala aqui de duas pessoas, né? Duas representações, vamos dizer assim. Primeiro, o homem bom, o homem de bem, né? O homem que teme a Deus, o homem que busca a Deus, o homem que tem coração em Deus. Ele edifica de tal maneira que há abundância, que há transbordar, né? Essa palavra transbordar é uma palavra bíblica, né? Quando nós entendemos que de volta você terá, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. O que significa transbordar? Pensa num copo, né? O copo, quando ele está cheio, chega um ponto que ele começa a transbordar. O transbordar fala de excesso. Fala, eu tenho mais do que eu preciso. Porque o copo é a sua capacidade de reter aquilo que você recebe. Se você está transbordando, é porque já encheu o seu copo. De maneira que você está transbordando para outras pessoas, para o benefício de outras pessoas. Então, a herança, ela representa um transbordar. Ela representa algo que foi bom para mim, que me trouxe satisfação, mas vai também abençoar outros. Vai trazer benefício para outros. Então, herança é resultado de uma vida que edificou e produziu para benefício presente e futuro. Então, o resultado é um resultado bom e excelente de alguém que conseguiu edificar, produzir, gerar, não só para si, mas também para abençoar outros. Herança sem legado compromete o futuro. Então, herança é bom. Ela é resultado de uma vida produtiva, de uma vida de alguém que conseguiu transbordar. Mas a herança sem legado, ela pode destruir uma geração. E nós conhecemos no Brasil muitas famílias, como a família Matarazzo e outras famílias que foram muito influentes durante um certo período dentro do Brasil, mas durante as transições geracionais, nós percebemos que as outras gerações só gastaram e só usufruíram do que uma geração edificou e construiu. Então, existem gerações que edificam e que constroem. E tem outras gerações que apenas gastam o que houve, o que foi construído, o que foi gerado pela geração anterior. Por quê? Porque foi recebida uma herança sem um legado. Quando você transfere uma herança, mas você não planta no coração os valores, você não planta no coração a visão, você não planta no coração a paixão, aquela geração vai apenas usufruir daquilo que você construiu, mas não vai ser capaz de edificar a partir daquilo que você edificou. Então, tão importante quanto deixar uma herança, e tão bom quanto deixar uma herança, é certamente deixar um legado, para que aquilo que você edificou não termine na próxima geração, mas que vá para os filhos dos seus filhos, e dos seus filhos, e dos seus filhos, e de geração em geração. Então, esse é o grande propósito de Deus, que haja, sim, a transmissão da herança, e a herança é boa, mas a herança sem legado pode justamente destruir o coração, porque você deu algo de graça, mas você não preparou aquela geração para usufruir e para multiplicar segundo aquilo que foi recebido. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que agradecer ao meu pai, né, pessoalmente. Meu pai foi um homem
que, apesar de ter me dado muitas coisas e ter aberto muitas portas na minha vida, ele me ensinou a conquistar as minhas próprias coisas. Ele me ensinou a lutar pelas minhas coisas. Então, uma geração deve preparar a próxima para trabalhar, para gerar, para ir além, né? E a palavra fala da seguinte forma, né? Que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, porque uma flecha vai muito mais além daquilo que eu fui, daquilo que eu realizei. Você lança, quando você está lançando uma flecha, você está lançando uma próxima geração para ir além do que você foi. Mais do que isso, você lança uma flecha num alvo, porque uma geração já vem com uma visão, e essa visão tem uma direção. Então, quando você projeta a próxima geração, você projeta essa geração para alcançar um alvo, para atingir um alvo específico. Então, você está plantando o alvo, você está plantando uma visão na próxima geração. Você está plantando valores na próxima geração, para que essa próxima geração possa, de fato, ir muito além daquilo que você foi. Vamos mudar um pouquinho de lado agora, vamos entender um pouco mais do legado. Falamos de herança, vamos entender um pouquinho de legado. Em Salmo 145, no verso 4 ao verso 7, fala da seguinte maneira: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e o falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Esse texto fala de transmissão, fala de você expressar, né, e transmitir um coração, né, uma geração que já viveu, uma geração que já conheceu, uma geração que já experimentou, está transmitindo para uma próxima geração aquilo que recebeu, né? A gente já vem de uma experiência com o Senhor. Nós já vivemos coisas na vida pessoal, na vida empresarial. Nós já provamos da fidelidade de Deus. Nós já provamos da bondade de Deus. E essa geração que vem vindo após, né, muitas vezes ainda sem experiência, vai precisar do sábio conselho, da experiência que você já acumulou na sua vida, daquilo que você já experimentou, né? Às vezes na dor, às vezes no amor. O fato é que você já acumulou uma experiência, que agora você está sendo convidado pelo Senhor para transmitir, para perpetuar aquilo que você aprendeu. Sabe, a sua jornada com Deus não termina quando você vai para o túmulo, né? A tua jornada com Deus é um testemunho que vai ecoar no coração da próxima geração, que vai inspirar a próxima geração, que vai ensinar a próxima geração a poder andar da mesma maneira que você andou, né? E poder, de fato, evitar muitos dos erros que nós cometemos, né? E muitas das faltas. Por isso que os filhos são como flecha, porque eles vão além, né? Uma geração, o piso de uma geração é o teto da geração anterior, né? Porque eles não precisam passar pelas mesmas coisas, não precisam cometer os mesmos erros, né? Eles justamente podem avançar a partir daquilo que nós erramos, a partir dos nossos acertos, a partir daquilo que nós edificamos, e assim por diante. Legado, ele causa duas coisas para cada um de nós. Ele nos dá uma perspectiva do nosso passado e também nos ajuda a enxergar o futuro. É importante nós entendermos essas duas perspectivas. Tanto que o legado fala de onde nós viemos e aquilo que nós vamos deixar para futuras e próximas gerações. Então, quando nós falamos de passado, nós falamos de honrar nossas origens, de conhecer que se estamos aqui hoje, foi por causa de escolha de outras pessoas, do sacrifício de outras pessoas, de outros homens e mulheres que vieram antes de nós. Pensa um pouquinho o fato de você conhecer o Senhor Jesus hoje. Quantas pessoas tiveram que pagar o preço? Quantos pioneiros, quantos missionários
tiveram que dar suas vidas para que você pudesse hoje receber o Evangelho? Quantas pessoas tiveram que sacrificar a sua vida para que você pudesse ter uma Bíblia em português hoje? Hoje nós temos coisas que custaram para outras pessoas. Isso é legado. Legado é reconhecer a nossa história, reconhecer a nossa origem, reconhecer de onde nós viemos, o que outras pessoas fizeram para que eu pudesse ter o que eu tenho hoje, o que outras pessoas fizeram para que eu pudesse ter a empresa que eu tenho hoje. Então, legado é você reconhecer a tua história. A gente tem essa expressão, né, que é muito comum nos Estados Unidos, que as pessoas falam, I'm a self-made man, ou I'm a self-made woman, né, no sentido de, eu sou uma pessoa que me autocriei, né, pessoas que, dizendo, eu nunca precisei de ninguém, né, eu vim do nada, eu vim da pobreza, eu vim de uma situação muito difícil, mas foi através do meu trabalho, foi através da minha criatividade que eu consegui edificar tudo isso. Isso é uma visão muito pobre de uma realidade, e eu entendo que tem pessoas que realmente têm todo o mérito de construírem algo na sua vida, mas vem de uma percepção de que você nunca recebeu ajuda de ninguém, né? Ou de que você nunca foi beneficiado por algo que outros fizeram. Isso é uma falta de percepção de legado, de que você é fruto de legado de outras pessoas. E é muito importante reconhecer isso, porque é a maneira como Deus trabalha na nossa vida. Talvez o legado venha dos seus pais biológicos. Talvez o seu legado venha dos seus pais espirituais. Talvez através de outros homens e mulheres que passaram na sua vida e investiram em você. Eu tenho um chefe que eu tive no meu tempo de banco. Eu não consigo entender o sacrifício que aquela pessoa fez por mim, o investimento que ele fez na minha vida. E quando eu penso aonde eu estou hoje, foi por causa de pessoas que olharam para mim e disseram, e viram em mim coisas que eu mesmo nem via, e decidiram investir na minha vida. Meu pai biológico foi uma das pessoas, sem dúvida. Mas outros homens e mulheres que passaram na minha vida e plantaram, investiram. E hoje eu sou parte do legado dessas pessoas. Então, legado me faz olhar para trás e lembrar da onde eu venho, das minhas origens, e da plataforma que foi criada para que eu pudesse edificar e crescer. Mas legado também fala do futuro. E é reconhecer que a minha vida vai influenciar múltiplas gerações. E por isso que nós buscamos em Deus uma visão para os próximos 100 anos. Deus, me faz ver uma perspectiva muito além da minha própria geração, mas eu quero ver as próximas gerações. E o que eu estou fazendo hoje? Como é que isso compõe, como é que isso faz parte de um legado que está sendo construído e que vai afetar gerações futuras? Então, legado me faz olhar para trás, mas legado também me faz olhar para frente, no sentido de entender o propósito de Deus através daquilo que eu faço, através do meu trabalho, através da minha empresa. Então, a nossa empresa não é só no final do dia para gerar lucro, para gerar resultado financeiro, mas a nossa empresa é um canal para deixarmos um legado para uma próxima geração. Então, aquilo que eu faço não só atende clientes, não só atende através de produtos e serviços, mas eu também estou preparando pessoas para dar continuidade a algo que me foi confiado, algo que foi colocado nas minhas mãos, que eu quero transmitir também para outros. Algumas coisas importantes quando a gente pensa na nossa própria empresa. A nossa empresa é uma escola para treinar o coração da próxima geração. É muito importante quando a gente pensa no nosso próprio negócio, na nossa empresa, como um canal, como uma plataforma em que eu vou estar desenvolvendo pessoas e desenvolvendo um legado que vai ficar no coração dessas pessoas. Então, quatro coisas que eu considero que são importantes quando nós pensamos no legado é deixar, de alguma maneira, influenciar e forjar o caráter da próxima geração, é ajudar a próxima geração a desenvolver relacionamentos, é ajudar a que a próxima geração desenvolva a sua própria identidade e ajudar a próxima geração a identificar a sua missão, o seu alvo, o seu destino. Então, quando nós falamos de legado, nós falamos de transmissão de caráter. É o transmitir para a próxima geração a capacidade de escolher o que é certo e o que é errado. E não viver como um tolo, mas viver como um sábio.
Eu também quero ajudar a próxima geração a desenvolver relacionamentos. Primeiro, relacionamento com Deus. Aprender a amar a Deus como primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. E ajudar uma próxima geração a entender que o relacionamento primário que nós temos é uma relação com Deus. Mas também aprender a amar o seu próximo, aprender a perdoar, aprender a se reconciliar. Tudo isso faz parte da nossa habilidade de desenvolver relacionamentos. E essa geração que vem vindo é uma geração que está conectada virtualmente, através das redes sociais, mas é uma geração emocionalmente isolada, muitas vezes incapaz de construir e desenvolver relacionamentos. E todos nós que já estamos no negócio há algum tempinho, nós entendemos que um negócio se desenvolve através de relacionamentos. Sem relacionamentos, nós não desenvolvemos nada na vida. Então, é muito importante que a próxima geração aprenda a edificar, a construir e a manter relacionamentos. Uma outra característica que faz parte de legado é justamente a capacidade de perceber a minha identidade. Então, uma geração precisa entender quem ela é, a sua identidade espiritual em Deus. E quando eu entendo a minha identidade, eu entendo o meu chamado, eu entendo o meu destino, eu entendo que há uma unção sobre a minha vida para um trabalho que foi designado por Deus. Então, o fortalecimento de identidade me ajuda a cumprir um propósito. É muito importante nós ajudarmos a próxima geração a entender a sua própria identidade. Mais do que isso, nós queremos ajudar a próxima geração a entender a sua missão, o seu alvo, o seu propósito. Uma geração que não tem uma missão, uma geração egoísta, uma geração que vai viver em torno dos seus próprios desejos, vai viver em torno das suas próprias ambições, mas não vai procurar, de fato, entender um propósito, né? Uma razão de servir, de edificar outros. Por isso é importante, no processo de legado, nós esclarecemos uma missão que estamos transmitindo para a próxima geração, para que ela também seja capaz, né, de cumprir o seu propósito dado por Deus. Por fim, queridos, eu queria encerrar esse pensamento, né? Deixando essa frase, que eu acho que é uma frase que expressa bem o que nós entendemos por legado. Sucesso sem sucessão é fracasso. Se você não é capaz de transmitir e multiplicar o que você recebeu, o que está no teu coração, o seu sucesso ele é parcial. Porque você foi capaz de realizá-lo, mas você não permitiu que outros pudessem continuar o que você começou. Pensa um pouco na história de Moisés com Josué, né? Moisés preparou sucessão para Josué. Josué não preparou um sucessor. E depois Josué começou a ter uma série de problemas de como o povo iria viver sem um líder. E aí começou a aparecer então os juízes. Mas quando a gente não tem sucessão, o trabalho que estava sendo feito, ele acaba sendo interrompido, ele sofre prejuízos. Por isso, sucesso na sua totalidade, na sua plenitude, exige sucessão. Exige que eu pense em como vai ser perpetuado esse meu trabalho. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, nós somos ensinados da seguinte forma: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem, essas são eternas. Então, esse texto fala para nós algumas coisas importantes. Primeiro, que é bom e é desejável que cada um de nós tenha um plano de sucessão. E um plano de sucessão é basicamente a capacidade de perpetuar aquilo que Deus confiou para nós. As habilidades, o negócio, né, o expertise, a experiência, que isso não morra conosco, que isso não fique conosco, mas que isso se multiplique e que isso possa ser transmitido para as próximas gerações. Uma outra perspectiva que esse texto nos fala é sobre o foco nas coisas eternas. E nós somos seres temporais, por isso nós focamos em coisas temporais.
Mas Deus tem nos ensinado a olhar para as coisas que são duradouras, as coisas que vão além do tempo em que nós estamos aqui na Terra, mas de coisas que são eternas. E o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, o tempo que nós investimos, precisa de uma perspectiva eterna. O que eu estou fazendo hoje que vai durar, que vai ecoar para toda a eternidade? Então, isso nos dá a perspectiva do que realmente é importante para nós. Outro princípio importante é o princípio da perpetuidade, de compreender de que aquilo que eu recebi da parte do Senhor, as coisas que eu edifiquei, elas precisam continuar nesse processo geracional. Perpetuidade é essa habilidade de fazer algo ser contínuo, algo que tem uma duração ininterrupta, né? Ou pelo menos indefinida. Então, essa capacidade de criar algo que não vai terminar comigo mesmo. Então, muitos de nós que somos CEOs ou somos o presidente, a pessoa principal do nosso negócio, precisamos pensar num processo de multiplicar o que nós fazemos. Não só pensando no final, né, na transição, na sucessão da tua empresa, mas o próprio crescimento da tua empresa depende disso. Uma das coisas mais difíceis para os empreendedores, os microempreendedores, né, os empreendedores de pequeno negócio fazerem, é delegar a responsabilidade para outras pessoas. Porque nós temos essa tendência de concentrar as coisas em nós, né, de resolver todos os problemas, né, de assumir, né, todo o encargo da empresa nos nossos ombros. Mas a tua empresa, para poder crescer, precisa que você multiplique o que você faz, né, que você, de fato, aprenda esse processo de delegar para outros, treinando essas pessoas, habilitando essas pessoas para fazer o que você faz, ou pelo menos uma parte daquilo que você faz, para que o teu negócio possa crescer, multiplicar e prosperar. Se só você sabe fazer as coisas na tua empresa, a tua empresa não tem perspectiva de crescer, porque você se torna o gargalo da empresa, né? A empresa não consegue ir além daquilo que você é capaz de fazer. Agora, quando você multiplica o seu dom, o seu talento, a sua habilidade, o seu conhecimento, você está permitindo que a tua empresa cresça através da multiplicação daquilo que foi colocado no seu coração, daquilo que foi colocado nas tuas mãos. E outros podem multiplicar aquilo que você também está fazendo. Viver no presente, mas olhar para o futuro. Nós queremos ser pessoas sem pé no chão, queremos trabalhar na realidade temporal, mas sempre com essa perspectiva das coisas eternas, né? E quando nós pensamos em coisas eternas, a coisa mais importante são pessoas. São as pessoas que Deus tem confiado para nós. São as pessoas que Deus tem colocado para que nós possamos investir nelas. E cada um de nós, eu tenho certeza, se a gente pensar, a gente vai saber nomes e pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas, nas nossas empresas, na nossa caminhada, para que nós pudéssemos investir nessas pessoas. Essa é a nossa próxima geração. Essas são as pessoas que Deus colocou na nossa esfera de influência, para que a gente pudesse abençoá-las, treiná-las, capacitá-las e transmitir aquilo que Deus colocou para nós, para que essas pessoas também pudessem crescer, edificar e continuar aquilo que foi confiado para cada um de nós. Eu queria deixar aqui algumas perguntinhas, né, para nossa reflexão. Quando a gente pensa no legado que nós vamos deixar. A primeira coisa que eu gostaria que você pensasse, e tenta definir essa ideia. O que é sucesso para você? Como é que você define sucesso? E talvez a primeira resposta está vinculado a conquistas pessoais. Coisas que você adquiriu ao longo dos anos na sua empresa, através de muito trabalho, muito esforço, muito sacrifício. E tudo isso é muito bom. Mas lembra que sucesso sem sucessão, sem a transmissão, sem a continuidade de algo que você começou a edificar, ela é só parcial, né? E, na verdade, se alguma coisa morrer em você ou com você, né, não atingiu a sua plenitude, não atingiu o seu potencial máximo, que seria alcançado através de outras gerações, né? Como flechas
que nós lançamos para acertar um alvo. Uma segunda pergunta para você pensar. Qual é a forma que você quer ser conhecido, lembrado? A gente faz, né, o exercício do discurso fúnebre, né? Que é mais ou menos a ideia de o que você falaria ao seu respeito, né? O que você acha que outros falariam ao seu respeito no seu funeral, né? Como é que você seria lembrado? Quais são as principais características que marcaram a sua vida? O que moveu a sua vida? Que legado você deixou? O que você transmitiu para as pessoas à sua volta? Isso fala um pouco de como nós somos lembrados, como seremos lembrados. Quais são os meus 3 principais valores? Quais são as coisas que nortearam a minha vida? As minhas escolhas? O que realmente é importante para mim? E para quem que eu tenho transmitido esses valores? Quais são as pessoas ao meu redor que têm sido influenciadas por aquilo que é importante para mim? E por fim, qual a visão do futuro que Deus plantou no seu coração? Como é que você vai mudar o mundo? Como é que você vai impactar o mundo? Quais são as causas que ardem no teu coração? Quando a gente fala de mudar o mundo, começa com a nossa esfera, começa com o nosso círculo, né? Começa com as pessoas próximas de nós. Começa mudando uma pessoa de cada vez, transformando uma pessoa de cada vez. Dessa maneira, nós estamos impactando, né, o mundo à nossa volta. Então, são perguntas para a gente pensar, que nos ajuda a passar por esse processo de reflexão e certamente de começar a pensar no legado que estamos deixando. Antes de eu entrar na atividade que eu gostaria de passar com vocês hoje, eu queria abrir um pouquinho para a gente, para ter alguns comentários de vocês sobre esse tema de hoje e também para a gente ter um momento de perguntas e respostas aí, se vocês tiverem. Deixa eu só... Minha tela saiu, pessoal? Vocês estão vendo minha tela ainda? Estamos vendo. Vendo a sua tela aqui ainda. Agora achei o botãozinho. Voilá, tecnologia. Aí, Muito bem, queridos. Queria que vocês pudessem, assim, comentar um pouquinho como é que essa palavra fala com vocês. É uma coisa que vocês têm pensado? Isso é novidade? Arnaldo, eu nunca pensei em legado, nem do que recebi, nem daquilo que pretendo deixar. Alguma coisa que já faz parte da nossa agenda, ou alguma dúvida que você tenha. Queria deixar um tempo aberto para vocês comentarem e perguntarem. Não esqueça de abrir o teu microfone, quem quiser comentar e falar alguma coisa. Meu amigo, eu queria fazer uma colocação aqui. Uma colocação, eu queria, na verdade, questionar e talvez perguntar como que devo agir. Eu, por exemplo, meu filho, ele não tem interesse em assumir a minha empresa, que ele tem um sonho de construir avião, engenheiro aeroespacial, né? E nós temos uma empresa de autopeças para caminhões, inspeção veicular para caminhões também e tal. Então, assim, nenhum dos 3 filhos meus tem interesse nessa sucessão. E a gente tem trabalhado, tem conversado sobre isso. Né? Uma quer ser médica, outra quer moda e outra quer ser engenheiro de avião. Né? Então, assim, a questão é como é que eu faço agora, ou como é que eu deveria agir para deixar esse legado, porque tem algumas coisas que eu vou deixar como legado que eu tenho tranquilidade e convicção daquilo que a gente planejou, né?
E são alguns valores, família, Uhum. comunhão, Deus, igreja, são coisas assim que estão muito claros, muito tranquilos e transparentes para nós, né? Uhum. Uhum. Mas na questão que tipo assim já entra a parte da herança, o legado de sucessão empresarial, por exemplo, eu não Uhum. consigo me ver nessa situação hoje. Uhum. Né? Seria o que eu deveria, como é que nós poderíamos trabalhar isso? Como é que eu devo pensar isso para frente, mais ou menos? Como é que nós poderíamos pensar isso? É uma ótima pergunta, Edmar, uma ótima pergunta. E na Eu penso em verdade... vender. Oi? Eu penso em vender toda a operação. Eu Em tenho vender toda a muito claro na operação. cabeça, né, como É. sócia, Arnaldo, uma coisa, nós criamos os nossos filhos com muitos valores de família, Aham. de Cristo e poder de escolha. Ninguém Sim, empurrou goela abaixo. Por exemplo, eu sim, conheço o filho de dono de uma grande indústria farmacêutica, que é amigo nosso, ele é infeliz, depressivo até hoje, porque ele engoliu goela abaixo, que ele nunca sim, quis a operação e está lá dentro e vive depressivo, né? claro, Então, claro. sempre eu entendendo, eu vejo isso. Eu, na minha visão, Uhum. está bem claro. Uhum. Vender a operação e cumprir um propósito muito grande nós dois, ajudando Sim, famílias, casais, a implantar. Diante do que você está falando aí, eu não vejo nunca o business como a nossa maior missão minha do Schultz. Longe, certo. sabe? O business foi algo que nos proporcionou chegar até aqui. Mas eu vejo Uhum. uma missão muito mais ajudar a edificar famílias. Então, para mim, Muito está bem bom. claro, sabe, Arnaldo? Venda a operação na hora que for e Uhum. vamos tocar essa parte de verdadeiramente propósito. Hoje não é Uhum. propósito, hoje realmente Uhum. é manter essa operação girando para que dê toda essa infraestrutura para toda a família, Uhum. né? Então, Ótimo. eu não tenho eu não tenho, então, essa mesma dúvida, né, Anjo? Talvez que você. Eu não tento empurrar a goela abaixo. Estamos divididos Já aqui está mais agora. definido. É bom que aí Não, eu gente, sou... eu acho que... Mas, viu, Janete, eu acho que a conversa sobre o plano sucessório, ele é um processo, né? Inclusive, tem eventos da vida, porque a gente, às vezes, olha para a situação de uma maneira e, na medida que os anos vão passando, a situação muda. Eu acho muito interessante, na própria história do Thomas, que quando ele estava... A primeira vez que eu conheci ele falou assim, nenhum dos meus filhos se interessa pela empresa, né? E hoje, os 3 filhos querem trabalhar na empresa. Os 3. Os 3 têm interesse pela empresa, né? E a gente tem conversado muito sobre plano sucessório e justamente de como a gente vai estar integrando no tempo certo. Então, as coisas mudam. Primeiro é isso, tá? As coisas mudam. O cenário atual não significa o cenário futuro. Nós estamos abertos para aquilo que Deus quer fazer. Mas vocês falaram Tá. bem quando falaram, olha, a escolha dos nossos filhos. Nós não podemos forçar um processo, né? Nossos filhos escolheram uma profissão, né? E a coisa mais importante que nós temos como legado são os valores que transmitimos e colocamos no coração deles, né? Eu acho que isso são as coisas eternas, né? Isso são as coisas que realmente importam, né? Eu estava voltando de viagem esses dias e tive um pequeno incidente de avião, né? O pessoal aqui de Caxias já Eu sabe. fiquei sabendo, o Thomas Ficou contou. sabendo, Thomas né? contou. É. Foi um susto, porque eu estava no avião e estourou a turbina direita do avião. E quando ela estourou, o avião começou a perder altitude. Então, assim, passou tudo na nossa cabeça. Assim. Estava eu e Marília no avião e os nossos filhos todos em casa. E a primeira pergunta que me veio à cabeça é: será que eu falei o suficiente de Jesus para os meus filhos? Foi a primeira pergunta. E foi muito interessante porque era uma situação que eu precisei naquele momento pensar, assim, diante da morte, o que vinha na minha cabeça? Era isso, era a salvação dos meus filhos. Era a única coisa que eu estava interessado naquele momento, que os meus filhos tivessem uma perspectiva eterna, né? Então, quando a gente pensa em legado, nada é mais importante que a eternidade, nada. Né? Nada se compara a isso, né? Então, realmente, isso é o que tem maior valor. A nossa empresa, ela foi dada por Deus.
ela é um instrumento de Deus. A continuidade dela é um trabalho que nós consultamos o Senhor. E plano sucessório pode ser feito de muitas maneiras. Uma das maneiras de você fazer um plano sucessório, caso seus filhos não queiram participar da gestão da empresa, da operação da empresa, é criar um conselho familiar. E o conselho familiar, ele tem um aspecto societário, que decide aspectos de capital. Ele não está envolvido na operação. Para a operação, você tem um CEO, você tem um CFO, você tem pessoas que tocam o dia a dia da empresa. Né? Os filhos, eles cuidam dos assuntos de ordem societária. Então, um conselho familiar pode ter um papel nesse sentido. Ou pode ter o próprio conselho de administração. Né? O conselho de administração é um órgão que está acima, né, da gestão operacional da empresa. É o conselho de administração que contrata o CEO da empresa, né, que contrata a diretoria executiva. Então, é esse grupo que tem um papel de dar as diretrizes estratégicas para a empresa. Mas ele não está envolvido na operação da empresa e nem na execução dessa operação. Então, essa é uma outra maneira de fazer. Então, eu para participar de um conselho de administração, eu não preciso estar todo o meu tempo lá. Eu participo de uma reunião, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, né? Eu tenho uma agenda que eu participo de decisões e depois eu tenho uma prestação de conta daquela diretoria executiva, né? Ou, de fato, como vocês colocaram, pode ser que essa empresa é algo que eu entendo que seja temporário, né? Que Deus me deu e eu vou querer depois abençoar outros, ou essa empresa vai ser passada para a gestão de outros, né? Na minha família, né, nós tínhamos uma administração de uma faculdade, nós administramos por 10 anos uma faculdade de negócios na cidade de Jundiaí, e chegou um momento em que nós entendemos do Senhor que nós deveríamos passar essa faculdade adiante. Né? Então, nós tinha um grupo educacional que, né, adquiriu a nossa faculdade, e foi um tempo. Hoje as pessoas lembram desse tempo com saudades, né? Puxa, o tempo do Marion, o tempo não sei o quê, que a gente fazia isso. Tem todo um carinho por aquele tempo que nós vivemos. Mas foi um tempo, né? Foi um tempo, aquela empresa cumpriu um propósito, nós abençoamos inúmeros alunos que não tinham condições de estudar, que hoje têm diploma, pessoas que lembram de nós até hoje, né? Mas foi um tempo, foi um período específico que aquela empresa teve um propósito. Então, essa é uma coisa muito, muito particular entre nós e Deus, né? Entre o tempo das coisas e a forma das coisas. E por isso que eu entendo que plano sucessório é uma conversa contínua, né? Ainda que haja no nosso coração uma intenção hoje, é importante que, né, ao longo dos anos, na medida que as coisas vão desenvolvendo, as coisas vão ficando mais claras, né? E qual que vai ser a intenção final para isso tudo. Então, não existe, né, aqui uma resposta certa e errada, mas com certeza uma percepção de opções, né? E acho que isso é importante a gente ter. Opções diferentes, né, de como nós podemos dar continuidade a isso, né? Ou permitir que isso seja passado para outros, né? E seja bênção para outros, como foi para nós, né? Durante um certo período. Ótimo. Excelente, ótimo. Obrigado. Muito bom, esclarecedor. Obrigado a vocês. Muito bom, muito boa pergunta, muito boa aí a participação. Mais alguém, pessoal? Eu sei que alguns aqui estão começando empresa ainda, estão começando. Falar de sucessão parece uma coisa meio. Né? A Suelen acabou de falar que acabou de abrir empresa, já estou pensando em sucessão, né, Suelen? Então, mas eu acho que o legal é realmente, mesmo quando a gente começa, já ter a visão do eterno, né? A visão do legado que eu vou deixar. Lembrando que negócio requer propósito. Nós precisamos ter propósito. Nós precisamos responder a pergunta por quê? Por que estamos fazendo o que fazemos? Por quê? Por que isso é importante para mim? Então, nós precisamos ter essa resposta clara, mesmo no começo, mesmo no startup do negócio. Porque é o porquê que vai me ajudar a continuar quando as coisas estiverem difíceis. Quando as coisas parecerem que não estão dando certo. Né? E eu vou ter esse porquê, não, eu lembro porquê, né? No começo, o chamado, a paixão, né? Aquilo que foi plantado no meu coração. E esse porquê vai me movendo e vai me mover até o fim, até o cumprimento daquilo que Deus quer fazer através desse negócio da minha vida, né?
Amém, pessoal? Mais algum comentário, pergunta? Arnaldo, quando quando você deu o exemplo da faculdade, que a sua família se dispôs da faculdade, vocês venderam ela. Vendemos. Vendemos a faculdade. É, Quando que você sabe que é hora de dispor de algo? De vender uma empresa, você diz? Isso. Uhum. Olha, Débora, na minha vida, pessoalmente, eu sei que o momento de dizer não para alguma coisa é quando eu já disse sim para outra. Então, primeiro eu preciso dizer sim para alguma coisa, para então dizer não para o que eu tenho hoje, né? Então, se há realmente, né, algo, um movimento de Deus para alguma coisa nova na minha vida, primeiro o novo vai se revelar, para que eu possa deixar o velho. Caso contrário, eu vou saber que é só uma desistência minha. Se Deus não revelou algo novo para mim, é porque eu estou desistindo de algo que eu não deveria estar desistindo, né? Se Deus não falou que é o fim, então não é o fim. Pode parecer que está difícil, pode parecer que é uma situação que não tem a saída, pelo menos na perspectiva humana. Mas eu aprendi a valorizar que a resposta final vem da boca do Senhor. E se eu quiser antecipar os tempos de Deus, eu posso estar abortando um processo, né? Que Deus ainda está em desenvolvimento. Então, enquanto Deus não me deu o novo, né? O novo sim, eu não posso dizer não para aquilo que está acontecendo. Agora, no caso de uma empresa, agora falando de um ponto de vista um pouco mais técnico, eu acho que toda empresa precisa de um plano de contingência. Esse plano de contingência é um plano se há algum tipo de dificuldade de continuidade da operação dessa empresa, né? E, inclusive, né, a terminologia correta aqui, a gente chama de exit plan, que é o plano de saída. Toda empresa precisa ter um plano de saída, né? Se eu for passar esse negócio adiante, como é que isso funcionaria? Né? Como é que seria a venda, né? Ou a passagem dessa empresa para a gestão de outro? Então, eu gosto, né, em consultorias que eu faço, desafiar, né, os empresários a pensarem no exit plan. Eu fiz isso numa empresa americana alguns anos atrás, que era uma empresa de cercas. Eles construíram fences, né, no estado do Texas. E o exit plan deles foi muito bem estruturado, né? Diante de alguma situação difícil, alguma situação que eles fossem impedidos de continuar, o que seria feito, né? Então, é que nem a gente pensar na nossa morte, né? Ninguém gosta de pensar na morte, né? A gente não gosta de pensar em preparar, né, como é que fala? Um will, né? Um testamento, né? Deixar um testamento, deixar nossa vida organizada, né? Mas é importante entender, né? É importante saber que um dia nós não vamos mais estar aqui, né? E nossa vida precisa estar organizada para que outros possam, né, dar continuidade às coisas que nós estamos fazendo. E eu penso que uma empresa nós precisamos ter um plano de contingência, né? Um plano de saída se for necessário. E isso não no sentido de. E parece que eu estou sendo um pouco contraditório, porque eu acabei de falar de perpetuidade. Eu acho que, em termos de coração, nós trabalhamos para coisas que são eternas, com o intuito de perpetuar as coisas. Mas uma empresa é um instrumento, ela pode ter um fim. E do ponto de vista de preparo, de planejamento, é importante que eu pense como seria esse fim. Em que momento, em que termos, como é que eu calculo o preço de uma empresa, por exemplo? Se eu quiser vender uma empresa, como é que eu vou calcular o preço dela? Como é que o mercado avalia preço? É por faturamento? É por ativos que eu tenho dentro dessa empresa? Por hectares, por equipamento? Como é que eu vou estabelecer o faturamento? O preço dessa empresa? No caso, por exemplo, da faculdade, nós estabelecemos preço por número de alunos. Em média, um aluno varia naquela época R$ 2.000. Então, você pegava o número de alunos e você multiplicava por 2.000. Você chegava mais ou menos a um preço esperado por aquela faculdade.
cada indústria tem uma métrica de como você precifica a sua empresa, né? Então, isso naturalmente a gente vai aprendendo conforme a gente vai pesquisando segundo cada indústria. E se há, de fato, uma intenção de um plano de saída, é importante que ele seja também estruturado, né, como qualquer planejamento. Planejamento para começar, planejamento para desenvolver, planejamento para crescer e planejamento para sair da empresa, se assim eu desejar, se assim for necessário, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Era mais ou menos dentro disso, Débora. Não, respondeu. Era Respondeu. isso? Maravilha. Mais alguma coisa, pessoal? Muito bem. Eu vou voltar aqui à tela, porque eu queria passar uma pequena atividade para vocês. Vocês estão vendo aqui esse escudo? O que eu queria que vocês fizessem é pegasse aquela folha em branco. Todo mundo com a folha em branco aí? Dá uma chacoalhada na folha em branco para saber que vocês estão com a folha em branco. Muito bem. Eu queria que vocês desenhassem, né, um escudo grande na folha toda. Pode ser mais ou menos esse formato que está aqui na tela de vocês, mas que você vai pegar essa folha de pé e vai desenhar um formato de um escudo nela. Pode ser de caneta preta, ou do que for, lápis que você tiver aí. Fica tranquilo que nós não estamos avaliando a sua habilidade de desenho. Conseguiu, Nando? Mais ou menos. Se você fez um escudo, você vai dividir ele em 4 partes, tá? 4 partes, que nem você está vendo aqui na tela. Vai fazer uma cruz assim, dividir em 4. Ele vai pôr o númerozinho, como está aqui na imagem da tela, tá? Número 1, número 2, número 3, número 4. Todo mundo junto? Muito bem. Essa atividade ela chama escudo, porque o escudo ele tem uma simbologia geralmente de ser o primeiro item, né? Quando você pensa numa batalha no tempo medieval, né? Aqueles tempos em que as pessoas, né, usavam espada e escudo, a primeira coisa que o seu inimigo via era o seu escudo, né? Porque você andava com o escudo na frente. E geralmente o escudo tinha um brasão, né? Ele tinha um símbolo. E esse símbolo representava quem você era, o seu legado, a sua origem, a sua história, né? Ele falava sobre a sua identidade. Então, o seu inimigo, quando ele te avistava, o que ele via? Ele via o escudo, ele via o brasão que estava impresso nesse escudo. Então, ele identificava quem você era. Antes de qualquer coisa, antes da batalha ser travada, ele conseguia enxergar o seu escudo. Então, se você fosse montar o seu escudo, como é que ele seria? Então, nesse exercício, eu gostaria que você pensasse em pequenos símbolos da sua vida. Tá? A ideia de símbolo é que símbolo ele representa a comunicação de uma ideia, né? De alguma coisa que é importante para você. Eu gostaria que você pensasse em 4 símbolos na sua vida, tá bom? Um primeiro símbolo é do período em que você nasceu até os 7 anos de idade. Então, pense em alguma coisa que era muito importante para você nessa fase da sua vida. Pode ser um brinquedo, pode ser uma pessoa, teu pai, tua mãe, pode ser a tua família, o teu ambiente familiar, pode ser uma experiência que foi marcante para você durante esse período, pode ser alguma coisa que você aprendia como música ou a sua própria alfabetização, alguma coisa que você lembre na sua primeira infância que pudesse ser reproduzida como um símbolo. Pode ser uma nota musical, pode ser alguma coisa que representa talvez seu primeiro encontro com Jesus, se você conheceu Jesus nessa época.
ou pode ser um coração que fala, né, do amor que você recebeu em família. Não tem regra. O importante é que o símbolo se conecte com essa fase da sua vida, com esse momento que você viveu. Então pense um pouquinho nesse símbolo. O que ele representa para você e como é que ele expressa esse momento específico da sua vida, tá? Do seu nascimento aos seus 7 anos, ou seja, a sua primeira infância. Os primeiros anos da sua vida. Pensa um pouquinho nisso. É muito interessante pensar que para a criança tudo é gigante. Às vezes é o colo do pai, às vezes é o abraço do pai, às vezes é a mão do pai, alguma coisa da mãe. É uma simbologia de alguma coisa expressiva para você nessa época. E que, de alguma maneira, compõe quem você é hoje. Alguma coisa que foi vivida e experimentada, mas que faz parte de quem você é hoje. Estou pedindo para vocês irem lá fundo, gente. Fundo na coisa. Rapaz, acho que eu sofri amnésia, bater na minha cabeça, não lembro de símbolo nenhum. É. Meu Deus. Às vezes até é alguma parte da casa, né? Uma porta, um quarto, às vezes uma árvore de Natal, alguma coisa que é uma festa de aniversário, é um animal de estimação, alguma coisa que fez parte, que compôs, né, esse primeiro momento da nossa vida. E enquanto vocês estão pensando e desenvolvendo o primeiro símbolo, já quero começar a falar sobre o segundo símbolo, que é a segunda parte do seu escudo, do período aos 8 aos 14 anos, que é a sua adolescência. A grande da pergunta da adolescência é: quem sou eu? Essa foi a grande pergunta que você se fez. Quem sou eu no mundo? E por isso que a nossa fase da adolescência a gente é um pouco rebelde. Porque no fundo, nós estamos testando tudo e todos à nossa volta. Mas qual foi uma característica que marcou a sua adolescência? Qual foi a experiência que você viveu nessa fase da sua vida? E que ajudou a formar quem você é hoje? A própria busca de saber quem você é, da sua identidade pessoal. Pensa um pouquinho, pensa num símbolo que possa representar, um desenho que possa representar, um objeto, uma ideia. O terceiro símbolo que nós vamos criar está na categoria 3, na parte 3 do escudo. É o símbolo que expressa o seu hoje, o seu presente. Quem você é, o que você faz, as suas conquistas, os seus ideais, aquilo que é mais importante para você hoje.
talvez valores, algo que expresse o seu hoje, o seu presente. Por fim, pessoal, a parte 4 do escudo é o último símbolo, que é o símbolo do futuro. Falando especificamente de uma visão que você tem para o futuro, de um legado que você quer deixar para o futuro, daquilo que é importante para você ver materializado no futuro. Quem sabe coisas que você já vai ter conquistado, ou quem sabe pessoas que foram transformadas através de você. Pode ser sua família direta, pode ser uma comunidade, pode ser o impacto que você quer gerar no mundo. Coloca um pouco de sonho nisso, coloca um pouco de visão, coloca um pouco de paixão, dá um tempero para esse futuro. Não é só uma perspectiva realista, cartesiana, sabe? É uma coisa assim, medida. Mas, Arnaldo, minha visão para o futuro, meu sonho, minha paixão, as coisas que eu vou conquistar, realizar, é isso, esse é o legado, sabe? É um pouco, qual que é esse símbolo, né? Esse alvo que você está projetando para a tua vida e que vai depois poder ser continuado por outros. Estou morrendo de curiosidade para ver o desenho de vocês. Na medida que você conseguiu achar um símbolo para cada uma das 4 etapas que nós falamos do seu escudo, tá? Eu queria que você olhasse de frente para o teu escudo, meio que a totalidade dele. Sua infância, adolescência, seu presente, seu futuro. E aqui vai o desafio final. Você pensasse numa frase curta, mas que fosse o lema da sua vida. E você vai colocar em cima do escudo uma frase que expressa esse lema de vida que você tem. Tem a ver com teu legado passado, tem a ver com a tua origem, tem a ver com a tua história, tem a ver com a tua identidade e tem a ver com o teu destino, com o legado que você vai deixar. Esse é o lema que move a tua vida. Não tem lema bobo, gente. É o que vem no teu coração. Aqui é mais heart do que mind, tá? É mais coração do que cabeça. Tá? Deixa a coisa fluir. Vai deixando as palavras meio que saltarem do teu coração.
E talvez esse lema depois você vai aperfeiçoar ele. Mas é uma primeira ideia, um primeiro protótipo de um propósito, de um legado de vida. Bem rapidinho, pessoal, se alguém puder e quiser compartilhar para inspirar, para conectar com os outros, abre o teu microfone aí, pode rapidinho compartilhar. O que você escreveu, o que você colocou? Bom, eu não sei se eu entendi bem, mas é, no número 1, que é a de 0 a 7 anos, eu acho que a imagem que me vem muito é a escola dominical. Ok. Acho que marcou muito a minha infância, foi a escola dominical. Uhum. Eu vim de um berço batista, né? Então, se não marcar Muito a escola bem, dominical, não foi batista. que bacana. Né? O número 2, assim, o que me vem na minha mente, assim, é que é a minha fase da adolescência, é muita a severidade e a rigidez do meu pai. Uhum. Isso marcou muito a minha adolescência. Uhum. Hoje, hoje eu acredito que é o que mais está marcando aqui é o cansaço emocional e físico. Muito, muito emocional. Muito trabalho, Débora. Como é que Muito, muito você traduz sobrecarregada. Eu acho isso? que eu entrei em marasmo aí que eu preciso de tentar sair. Só parece que quanto mais eu tento sair, mais afundando eu tô. Mas eu vou conseguir, se Deus quiser. Tenho certeza que sim. E o E futuro? futuro. Bom, a imagem do meu futuro é construir a minha família e conseguir alcançar esse equilíbrio em todas as áreas, né? Uhum. Porque eu acho que eu me afundei muito na parte de trabalho, me escondi muito atrás de trabalho. Acho que houve um desequilíbrio aí. Eu acho que seria isso, sabe? Posso dar duas dicas, Débora? Pode. A primeira, sobre o seu presente, nós temos a tendência natural de focar mais naquilo que nós ainda não temos e naquilo que nós ainda não somos, do que naquilo que nós já temos e que nós já somos. Pensa em coisas que um dia foram um sonho para você, que hoje são reais. Coisas que já foram conquistadas. Esse é o seu presente. Não o que falta, o que você já tem, quem você já é. E certamente há muita coisa valiosa aí. Há muita vitória já acumulada até aqui nesses anos. Quando você expressar o teu presente, tenta valorizar isso. A mulher que você já é, as coisas que você já conquistou e a posição que você está hoje. Mesmo com lutas e dificuldades, você já é uma pessoa equipada, armada e continua crescendo. Caso contrário, você não estaria nessa mentoria. Você está buscando algo, você está querendo crescer, né? Você está, de alguma maneira, avançando. Então, isso representa o teu presente, uma busca, um anseio, uma sede, uma vontade. Então, muito mais do que o cansaço, tudo isso que a gente entende muito bem, né, essa realidade, mas, sobretudo, as coisas realmente valiosas que estão dentro de você. E quando a gente pensa no futuro, Débora, pensa além do benefício pessoal que você vai estar recebendo, mas como isso vai estar afetando, como a tua plenitude vai estar afetando outros.
Pensa num lugar em que você fala assim, Arnaldo, eu já tenho tudo que eu queria na minha vida. Eu quero agora poder repartir, eu quero poder dar, eu quero poder impactar. Como é que é esse futuro que você está impactando os outros? Que você está gerando, que você está repartindo, que você está plantando no coração de outras pessoas. Como é que é isso, Débora? Como é que é essa visão? Pinta esse quadro, né? Enxerga essa visão do futuro, né? Para que isso possa ser algo que te atraia. A tua visão de futuro tem que ser uma coisa desejável, uma coisa que tem ressonância com o teu coração, né? E que expressa algo que é genuíno do Senhor para a tua vida. Faz sentido isso, Débora? Mas Mais alguém quer compartilhar, pessoal? Eu quero. Fala, Débora. Fala, Nai, fala. Não, pode ir, depois eu compartilho. Tá, eu vou porque eu acho que é engraçado como o Espírito testifica o que o Arnaldo tá falando aí, né? Na minha infância ali eu desenhei um guarda-chuva que para mim simboliza proteção, que eu acho que é uma coisa que ficou marcado para mim assim, né, em relação à proteção dos pais e de Deus, porque a gente sabe que as crianças são atacadas, principalmente a gente acha que por estar em um ambiente cristão não acontece coisas ruins, mas a gente sabe que às vezes acontece, então para mim, acho que quando eu penso em infância, na infância que eu tive, amigos, brincadeiras, crescendo bem solta, assim, cidade interior, mas eu vejo muito proteção de Deus ali, né? Deus guardando. Uhum. Na adolescência, eu desenhei uma nota musical, porque foi a minha adolescência, todo mundo teve a fase rebelde, a minha não foi. Justamente por conta da música. Eu me lembro que na época a internet de discada, final de semana, o meu prazer era entrar na internet e pegar a letra de música do Hillsong e traduzir, escrever a tradução. Então, eu aprendi muito inglês nessa época, aprendi muito sobre música, e foi a época que eu comecei a cantar na igreja também, a desenvolver isso, que é uma coisa que eu sempre gostei desde criança. Na verdade, eu cantava desde criança, mas na adolescência você começa a ter mais entendimento sobre adoração e tudo mais. E aí, o que eu falei que isso testifica, que o terceiro tem a ver com o que o Arnaldo comentou aí para a Débora, eu desenhei um espelho, e é justamente sobre o que Deus tem me mostrado sobre quem eu sou nesses últimos tempos, assim, eu acho que de uns 2 anos para cá, com alguns desafios que eu fui aceitando, quando o Guilherme me chamou para trabalhar com ele, quando eu larguei o CLT para entrar nessa loucura, Deus tem mostrado muito de quem eu sou nele, de quem ele é em mim. Então, a minha identidade tem se fortalecido bastante nesses últimos tempos. Claro que ainda é uma jornada, a gente vai descobrindo uma coisinha a cada dia. Tá aqui no que, né? Parte de descobrir essa identidade celestial, esse quem sou eu ali, né? E quem Deus me chamou para ser. E no último, no futuro, eu desenhei uma aliança que tem a ver muito com a minha aliança com Deus, que eu quero que permaneça eternamente, e também com o meu grande sonho, que é casar e ter filhos e montar uma família. A gente fala muito sobre negócios aqui, a gente fala muito sobre dinheiro, sobre recursos, Deus, né? Tenho buscado muito isso, e o Guilherme a gente conversa muito sobre como vai ser a empresa, o que a gente vai fazer, mas eu sei que chega lá no futuro e eu for milionária e não tiver minha família, eu vou ser uma pessoa frustrada. Então, o meu número 1, com certeza, é o casamento e a família. Uhum. Show de bola. E aí a frase, bom, eu não consegui pensar numa frase assim tão rapidamente. O processo criativo aqui é um pouco mais demorado, mas tem um versículo que eu levo comigo sempre e todos os dias eu me lembro ele, que é seja forte e corajoso. Então, se eu Legal, puder deixar isso ligado para os meus uau. filhos. Demais, Nayara. Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado por Muito bom, compartilhar. Nai. Orando pela sua aliança, Nai. Amém! Deus traga essa pessoa, em nome de Jesus, que venha ser uma bênção na sua vida. Amém! Eu recebo. Ele já existe, tá? Fica tranquila. Ele só não chegou. Eu também quero compartilhar, porque eu achei bem interessante, né, quando o pastor Arnaldo começou a falar, né, e ali da infância, né, do nascimento, da primeira infância, e interessante que enquanto ele falava, eu ficava pensando, né, o que mais eu penso quando eu penso na minha infância, e a palavra que veio foi questão de parceria, porque eu acho que foi a minha primeira infância foi muito marcada com a parceria com a minha irmã gêmea, então assim, eu acho que muito, inclusive até fiz uns desenhos, gente, não reparem, até vou mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu coloquei aqui, ó, uma mão com um coraçãozinho no meio,
porque acho que reflete muito o que eu vivi, esse relacionamento de amor e parceria. Então, a minha primeira infância, eu acho que toda vez que eu lembro, não existe um momento na minha vida que eu não encontre a Marília sendo essa parceria. Então, foi uma infância muito feliz também, muito regada de amor e de companheirismo. Aí no segundo ali, né, que fala dos 8 aos 14, foi realmente o momento onde eu deixei de ser neta de Deus, que eu falo, né, e passei a ser filha, por mais que já na infância eu tivesse tido experiências com Deus, mas foi quando realmente eu fui marcada pelo Senhor. Então eu até coloquei um símbolo da eternidade ali, que eu coloquei uma coroa, e eu comecei a pensar sobre algumas características, sobre ser corajosa, destemida, não temer, então sempre ser essa pessoa que tinha vontade de desbravar, de conquistar, de correr atrás dos meus sonhos. Eu, inclusive, desenho um escudo com uma espada nesse segundo aqui. Ainda no presente, então, eu desenhei família, que eu acho que é o que hoje, né, move o meu coração e a representação de tudo que eu tenho de mais valioso e é o que mais importa para mim. Hoje, se eu realmente fizer todas as coisas e isso não abençoar e não refletir na vida da minha família, da minha casa, eu sinto que é inútil. Quando o Arnaldo falou sobre o futuro, eu fiquei pensando o que representaria o futuro dentro da visão que eu tenho. Eu coloquei os 7 montes, porque eu creio numa vida de Deus que impacta todas as áreas, né, que a gente pode alcançar. Então eu falei, Deus, se eu pudesse pedir, eu pediria os 7 montes para as minhas gerações, que a vida de Deus que existe, né, em nossas vidas, na nossa casa, pudesse realmente atingir os 7 montes, né, que pudesse tocar a área de governo, enfim. E aí, quando o Arnaldo falou qual seria a frase, eu também não coloquei uma frase, mas eu coloquei um versículo que eu creio que fala muito sobre o que eu creio, que é aquele texto que, né, quando Deus fala para Abraão, que ele diz, em ti farei benditas todas as famílias da terra. Então, eu creio que esse é o versículo que move a minha vida, que se a vida de Deus não pudesse reproduzir em outras famílias, em outras vidas, eu perco o sentido da minha existência, assim. Então, eu até falei, legal, dá para trabalhar esses símbolos aqui. Que legal. Fazer um brasão já. Demais, Mé, demais. E, gente, eu queria fazer uma sugestão, porque a gente está com o prazo já meio esgotado, agora que eu estou ganhando noção do horário aqui. Mas, eu não sei meio como a gente poderia fazer, mas você pode dar uma aperfeiçoada no teu modelinho aí, se vocês quiserem, mas a gente tem um lugar para todo mundo compartilhar. A gente colocar o nosso brasão, porque lembra que o escudo não é para a gente guardar para a gente mostrar para o mundo, tá bom? Esse sou eu, daqui, eu vim deste lugar, sabe? Eu tenho uma identidade e eu tenho um futuro, sabe? Eu vou deixar um legado, sabe? Minha passagem no mundo não é por acaso, sabe? Eu vou trazer impacto através daquilo que Deus quer fazer na minha vida, como empresário, como pai, como mãe, como filho, né? E as diversas relações que nós temos. Então, alguma coisa que eu gostaria de encorajar você a desenvolver o teu escudo, né? E deixa Deus falar com você sobre o teu legado, o teu papel, o que você está edificando, né? E como isso vai ser bênção para outras pessoas e para outras gerações. E aí a gente cria um espaço mesmo, não sei como a gente pode fazer, mas para compartilhar, né? Deixar isso para que, né, a gente pudesse ver o escudo um do outro, né, e pudesse se Que a gente alegrar, podia né, se até animar um compartilhar pouquinho. ali no grupo de membros mesmo, né? Que é um espaço Tá? mais privado, para que a Sim. gente pudesse estar vendo e compartilhando, e assim já anima os outros a ficar, nossa, o que é Muito isso? bom, muito bom. Excelente, pessoal. Muito bom, gente. Passamos mais de uma hora. Meu Deus do céu, preciso cuidar do horário. Mas obrigado por vocês estarem com a gente aqui, né? Foi muito especial. Eu não comentei, mas o Thomas está não é conferência. Como é que chama? Enfim, é outro nome, não é uma conferência. Mas é em função da clínica, né? Que a gente é uma franquia e está acontecendo essa semana praticamente ele está lá e está tendo palestras e reuniões. Então ele não pôde estar presente hoje aqui, queria muito estar, né? Mandou um abraço para todos, tá? Mas hoje ele não pôde estar conosco. Mas eu quero agradecer a cada um por esse investimento, esse tempo juntos. É sempre muito bom, né? Especialmente quando vocês participam, quando vocês falam, quando vocês perguntam. Com certeza a tua pergunta é a pergunta de outros, né?
e nós acabamos crescendo, né, ouvindo e participando aí desse momento juntos, tá bom? Queria pedir para o Nando fazer uma oração para a gente poder encerrar. Nando, pode ser? Desculpa que a minha filha tá tendo um show aqui em casa agora. Daí... Com background, então, vamos lá. Pai querido, queremos aqui, Senhor, te agradecer por esse tempo, Senhor. Obrigado, Deus, por todo o ensinamento, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Arnaldo, que tem nos trazido em sabedoria, Pai. Todas as direções, todo o ensinamento, Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmã que está aqui nessa sala, Senhor, que os nossos corações, não só agora ou hoje, que o Senhor continue alimentando, Senhor, nos dando sabedoria para seguir, Senhor, essas direções que nós cremos que vem do teu coração. Obrigado pela vida de todos, pela vida do pastor Arnaldo, do bispo Thomas, da pastora Melissa, que estão à frente, Senhor, desse ministério, Senhor, e que continuamos, Senhor, falando de Ti através do nosso trabalho, demonstrando o amor a Ti no nosso trabalho, Senhor. Obrigado, abençoe cada um aqui, cada família representada, a nossa semana que seja surpreendente, Senhor, para depois testemunharmos aqui tudo que estamos vivendo, Senhor, ao Teu favor, na nossa vida como família e como empresa. Assim te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Nando. Graças a Amém. Deus. Obrigado, Amém. gente. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigada, Um ótimo queridos. mês para vocês. Que Deus abençoe. Continuamos na sala de oração e nos vemos aí em breve. Amém. Beijão. pra Boa todos. noite. Bem, queridos. gente. Beijo e abraço. Abraço. Tchau. Deus abençoe. Tchau, Um boa abraço, noite. boa noite a todos aí. Tchau. Parabéns, Boa noite, ótima tchau. mentoria, Arnaldo. Foi bom demais. Obrigado, Jota. Também. Muito Bom bom. demais.